Meu nome é Ana Paula Almeida e eu estou aqui mais uma vez para fazermos a leitura de um novo texto. O nosso texto de hoje se enquadra dentro do gênero descritivo. Esse gênero descritivo ele se ocupa em detalhar, em expor pessoas, lugares, objetos, acontecimentos. Então, como o próprio nome já diz, o gênero descritivo tem por objetivo descrever. Então, é um texto que vai estar repleto de adjetivos. Interessante também, pessoal, que esse gênero descritivo, textos, do gênero descritivo, eles podem estar dentro de outros gêneros textuais. Por exemplo, você pode ter um gênero narrativo, pode ter lá uma história, uma narração, onde em determinado momento está havendo uma descrição do personagem ou do local onde está ocorrendo essa narrativa. Então, você vai ter um gênero narrativo onde em determinado momento do texto ocorre o gênero descritivo, traz as características desse gênero descritivo. São exemplos de textos descritivos, biografias, lista de compras, relatos de viagens, uma notícia. Então, nós vamos fazer a leitura agora do nosso texto. Quero que vocês observem as características do gênero descritivo dentro do texto de hoje. Combinado? Realidade com muita fantasia. Nascido em 1937, o gaúcho Moacir Scliar é um homem versátil, médico e escritor, igualmente atuante nas duas áreas. Dono de uma obra literária extensa, é ainda um biógrafo de mão cheia e colaborador assíduo de diversos jornais brasileiros. Seus livros para jovens e adultos são sucesso de público e de crítica, e alguns já foram publicados no exterior. Muito atento às situações limite que desagradam a vida humana, Scliar combina em seus textos indícios de uma realidade bastante concreta com cenas absolutamente fantásticas. A convivência entre realismo e fantasia é harmoniosa e dela nascem os desfechos surpreendentes das histórias. Em sua obra, são frequentes questões de identidade judaica, do cotidiano da medicina e do mundo da mídia, como, por exemplo, acontece no conto O Dia em que Matamos James Cagney. Esse texto ele vai trazer as características da obra desse gaúcho chamado Moacir Scliar, que além de médico é escritor. Vai trazer características de como ele escreve suas obras e exatamente por isso o título do texto recebe o nome de Realidade com muita fantasia, fazendo alusão à forma como o Scliar combina a realidade concreta, a realidade que nem sempre é uma realidade boa, às vezes é uma realidade muito difícil, com cenas que são absolutamente fantásticas, ou seja, cenas da imaginação do Moacir Scliar. E dentro das obras desse autor, essa combinação entre realismo e fantasia se dá de uma forma muito harmoniosa, fazendo com que o desfecho das obras do Moacir Scliar sejam sempre bastante surpreendentes, o que causa grande interesse por parte de jovens e adultos nas obras desse autor. Vamos agora à resolução do item 27. A expressão sublinhada em é ainda um biógrafo de mão cheia, linha 2 e linha 3, significa que Scliar é: alternativa A, crítico e detalhista; alternativa B, criativo e inconsequente; alternativa C, habilidoso e talentoso; ou alternativa D, inteligente e ultrapassado. Para a resolução desse item, é necessário que você retome duas ideias: a denotação e a conotação. Quando a linguagem ela está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, no seu sentido real, o sentido dicionarizado das palavras.
De maneira geral, esse sentido denotativo, ele é utilizado na produção de textos que tenham o objetivo de transmitir informações, de argumentar, de orientar, como é o caso, por exemplo, de reportagens, de editorial, de artigo de informação, um manual de instrução, uma bula de remédios. Já o sentido conotativo, a linguagem conotativa, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, ou seja, são palavras ou expressões que vão ganhar um novo significado dependendo das situações e dos contextos particulares de uso. Esse sentido conotativo, essa linguagem conotativa, ela é utilizada, no geral, nos diálogos informais do nosso dia a dia. Então, ela é mais utilizada em textos que buscam uma maior expressividade, que busquem efeitos de sentido maior e em textos do nosso dia a dia. Então, para a resolução desse item 27, relembrem e retomem esses conceitos de denotação e conotação. Quando diz que ele é um biógrafo de mão cheia, essa expressão é ainda um biógrafo de mão cheia. É uma expressão que está sendo utilizada no sentido real ou no sentido figurado? É o sentido denotativo ou é o sentido conotativo? Dependendo do contexto, você vai identificar qual é o sentido dessa expressão e você irá conseguir resolver o item 27. Com a leitura do texto, vocês puderam conhecer um pouco sobre a biografia do escritor Moacir Scliar. Espero que tenha aguçado em vocês a curiosidade em ler alguma obra desse grande escritor. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.